Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 26 de abril, nós vamos continuar a ver os contos. Hoje nós veremos exemplos de contos. Na aula passada a gente não conseguiu ver, nós conseguimos ver só um exemplo daquele conto fantástico, lembram-se? Daquele que o homem entrou pelo cano? Sim. Então, hoje nós vamos ver, tem um texto que ele é um pouquinho mais extenso, e aí a gente vai ver esses três textos. A gente vai ver mais um texto fantástico, mais aí a gente vai ver um conto de fadas e um conto de terror. E aí eu quero pedir a opinião de vocês, o que vocês acharam desses três contos, e também se vocês acharam diferença no conto que está determinado como fantástico, que ele é caracterizado como fantástico, do primeiro que a gente viu, daquele homem que entrou pelo cano, aquele do Loyola Brandão, lembra? Ele foi viajando aquele encanamento, e de repente ele se viu na torneira, a menina abriu a torneira, ele caiu dentro da pia, a menina se espantou com ele, abriu a torneira e ele foi embora cana abaixo, né? Então, assim, bem característica de conto fantástico mesmo, e um conto curtinho. A senhora já recebeu todos os contos para a gente fazer só a revisão? Recebi. De quem? Deixa eu falar aqui. Quem foi que me mandou os contos? Quem mandou os contos foi a Daphne, que não está aqui. Quem que está como Renan, gente? Renan mesmo? Só para eu saber. Essa é outra pessoa. Ó, quem me mandou o conto foi a Ana Vitória, a Sofia, o Arthur, o Nicolas. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui. Acho que só foram vocês que me mandaram, gente. Eu li todos, tá? Logo que vocês me mandam as redações, eu já leio. Essa redação, conforme eu falei para vocês, esse conto que eu pedi, foi para eu verificar como que vocês estavam escrevendo, porque vocês me mandaram esses contos antes daquela redação da prova. A redação da prova eu preciso corrigir e passar a nota, né, para o professor João colocar lá para vocês. O conto não, o conto eu queria ver como é que vocês estavam escrevendo, como que era a maneira de vocês escreverem, né? E escrever livre, porque é diferente quando a gente pede para vocês escreverem de uma maneira livre e diferente quando a gente dá os comandos da redação para vocês. O que são os comandos das redações, pessoal? É quando tem a provinha e está pedindo para vocês fazerem um determinado texto dentro de um determinado tema, com determinadas características. Então, não tem muito do que fugir daquilo ali, né? Pelo contrário, se vocês fugirem daquilo ali, a nota de vocês vai cair, e se não fizerem um gênero, pode vir até a tirar zero, né? Como foi o caso que aconteceu naquele da Jojo lá, mas aquele texto estava complicado mesmo, né? Ele estava meio separado meio na folha. Eu vi que tinham dois comandos. Um que pedia para fazer a redação, a carta para a Jojo, dando os conselhos. Aí depois tinha uma separação, eu acho que era uma separação da própria folha mesmo, que tinha uma parte assim, e aí depois pedia para que tivesse, fosse o personagem fictício, né? Não passasse as linhas. Eu acho que vocês olharam mais naquela parte ali. E uma coisa que a gente achou estranho, eu e a professora, a gente achou estranha, eu e a professora Alexandra, é que pedia título. Então, assim, não fui eu que escolhi aquela prova, eu não sei quem foi que escolheu aquela prova para vocês, mas geralmente a carta não tem título, a carta tem só o cabeçalho, né? Por exemplo, Campo Grande, 26 de abril de 2021. Querida Jojo, cara Jojo, amigável Jojo, é isso daí, né? E aí, então, essa que é a estrutura da carta. Depois tem o corpo do texto, que é o texto, e depois a despedida e a assinatura, que era de um personagem fictício. Essa é a estrutura da cartinha. E pedia um título. Então, eu acho que isso fez vocês confundirem. Então, normal. Aquela pontuação lá foi assim, unânime, todo mundo acabou tirando
não pontuando. Depois que vocês refizeram as redações, os que refizeram, eu corrigi, já mandei a nota, então amanhã sai a nota, e hoje eu ainda passo para vocês também ela, mas já estão Professora, corrigidas, tá? posso fazer a redação hoje? Porque eu fui sábado e domingo, tinha muito compromisso, porque eu ia comemorar meu aniversário, passar o dia com a minha família, né, tudo, porque hoje é meu aniversário, então dá pra comemorar na segunda-feira. Aí eu não consegui fazer a prova de sábado nem a redação, a escrita da redação. Tudo bem. É aniversário de quem? Não escutei direito. É o meu. Seu? É. Parabéns, querida. Obrigada, professora. Felicidades, viu, meu bem? Tudo de bom para você. Que Jesus te abençoe muito, viu? Seja muito feliz. Que bom, a gente tem um aniversariante hoje. Olha que dia bonito, que dia feliz, hein, Sofia? Que maravilha. O dia do nosso aniversário é sempre o dia mais importante do ano, né? Então, o seu também corrigi, viu, Sofia? O seu conto, estou lembrando do seu conto que você fez da heroína, não foi? Lembro de todo mundo. Gostei muito, viu, gente, dos contos de vocês, da criatividade que vocês tiveram. O conto do Arthur, que fez sobre aquela casa misteriosa, aquela casa escura que morava um senhorzinho na casa. O do Nicolas, que teve um menino que caiu no bueiro, né? Não, eu gostei bastante dos contos de vocês. Então, assim, eu não dei nota. E o que eu mais gostei do conto, quando eu pedi o conto, assim, de todos vocês, foi a criatividade. Eu acho que foi a Ana Vitória, se eu não me engano, que fez um, um conto de fadas também. Foi a Ana Vitória que fez o conto de fadas. Então, assim, foi a criatividade que vocês tiveram, porque como eu deixei ele em aberto, o tema em aberto, vocês foram bastante criativos, então foi bem bacaninha, tá? Professora, Gostei bastante. eu não lembro. O meu é um conto fantástico ou um conto de ação? Porque tem heróis, né? Então eu acho que é um conto de ação. Mas Uhum. assim, tem alguma coisa que não cabe com a realidade, né? Tudo. É, não cabe com a realidade, mas eu acho que ele ficou mais na característica de conto de ação mesmo, porque você, assim, não falou muito das ações, assim, de uma maneira que tenha característica bem fantástica. Porque o fantástico, ele pode até ter essas ações assim que são fora da realidade, mas o foco não é esse. O foco que você teve foi falar que a personagem era uma heroína e cuidava da cidade, né? Daquela maneira assim, meio que escondida da família. Então, assim, você não falou muito da questão, assim, fora da realidade, né? Por onde que ela passou, colocou outros elementos ali, que ela pode ter encontrado, outras, sei lá, outros seres. Não, você trabalhou mais com esse fato que está mais dentro da realidade. A questão dela esconder a atividade ali que ela fazia como super-heroína, né? Então, eu acho que ele está mais como conto de ação. O conto fantástico, ele tem aquela atmosfera totalmente fora mesmo da realidade. As ações, assim, são todas voltadas para fora da realidade, aquele sobrenatural, aquele suspense, aquela coisa arada toda, sabe? Que a gente explicou todas aquelas características. Então, a sua não, a sua está mais com o pezinho na realidade, né? Apesar de ela ser uma heroína, que é uma coisa que não, mas assim, é uma heroína tal, mas assim, que tipo de heroína a gente não sabe, né? Podia ser uma justiceira, alguma coisa assim. Então tá mais voltado para a realidade. Mas eu gostei bastante, viu, Sofia? Achei bem bacaninha. É. Aí, quando for um encontro fantástico que você quiser fazer, as ações têm que priorizar fora da realidade. Como aquele, por exemplo, caso que a gente viu, o exemplo que a gente viu do conto do homem, do cano, você pode ver, as ações já iniciam com aquela percepção, né, de que está totalmente fora da realidade, mas que está acontecendo num local de realidade, né? Então, aí é bem voltado para aquilo mesmo, tá? Nós vamos ver os exemplos.
Deixa eu ir passar aqui para vocês. Aí vocês vão ver outros exemplos também. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá no Google, né? Deixa eu ver se entra esse aqui. Ah, não. Esse aqui não é. Espera aí, gente, só um pouquinho. Pronto, abri um. Ó. Tem uma fadinha azul aqui. Adivinha que tipo de conto que é esse? Fadas. Isso, conto de fadas. Mas esse aqui é bem bonitinho, ó. Vamos lá ver. O nome desse conto, o título dele, chama Uma Ideia Toda Azul. É um conto que está num livro com o mesmo nome, Uma Ideia Toda Azul, e a escritora é a Marina Colasanti. Foi muito famosa aqui no nosso país, assim, escreveu muitos contos, não só para crianças, mas para adultos também, né? E é assim, então nesse livro de contos dela tem vários contos e tem um conto que é esse que chama Uma Ideia Toda Azul, que deu nome ao livro também, tá? Então vamos ler lá, vamos ler para vocês. Uma Ideia Toda Azul. Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Então, a gente está vendo que a ideia dele tinha uma cor, era azul. Brincaram até o rei adormecer, encostado numa árvore. Foi acordar, tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia, quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do som. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do templo.
Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina. E linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. O que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas duas últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. Então, é da Marina Colasanti, nome do livro Uma Ideia Azul, Global Editora, publicado em 1998. O que vocês acharam, pessoal? Achei deprimente. Hum? Ele deixou a ideia lá, Eu e achei aí um pouco ele morreu, deprimente. e aí, nossa, isso tá deprimente. Sim, sabe? Porque a primeira vez que ele pensou, aí depois saiu da cabeça de novo. Isso. E essa ideia, gente, dá para perceber que é um conto de fadas? Quais são as características dele por ser conto de fadas? O que nós vimos aqui? Olha como ele começou. Não começou dizendo era uma vez, mas já tinha todo o tom disso daí, né? Olha lá, ó. Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. Então, assim, isso aconteceu num dia. A gente não sabe quando, né? Mas a gente já está percebendo aqui que é um conto mais ou menos que fada mesmo, porque rei, a gente vai ter presença de rei, de castelo, né? Tem um elemento aí que está fora da realidade? Tem, é essa ideia, não é? Será que essa ideia era uma ideia mesmo? Ou ela poderia ser um ser, assim, uma fada, alguma coisa assim? Então, ele brincava com ela. Escondia ela também. Isso, ele brincava com ela, ele escondia. Então, assim, essa ideia, né, azul, essa noção aí, esse personagem, que ela era praticamente um personagem. Vocês viram que legal? A autora, a escritora, ela pegou uma ideia. Então, assim, ela não personificou ela, assim, dizendo que era, né, ou até um ser sobrenatural ali, uma fada, um elfo, não falou o que era. Mas ela colocou uma ideia com umas características tão bacaninhas, assim, a gente dá a entender que ela fazia parte do universo desse rei, da vida dele, porque ele brincava com ela, ele levou ela para tudo quanto é lado, no castelo, né? E ela era muito importante para ele. Como ela ficou com medo, ele ficou com medo que alguém roubasse, ele prendeu ela na torre. Só que os anos foram passando, ele foi envelhecendo, e quando ele se lembrou dela, que aí ele já tinha certeza que ninguém mais ia roubá-la, né? Ele foi lá, abriu o lugar onde ela estava, a torre, e já viu que não dava mais para fazer com ela o que ele fazia, né? Quando ele era mais jovem, quando ele era, não sei, até talvez criança, que não fala, né? Fala que ele foi crescendo. Então, assim, muito bonitinho o tipo do personagem que ela criou, né? Ela criou uma ideia que era azul. Né? Por que o azul? O azul, ele representa esperança, ele representa coisas boas, né? Então, tem toda a característica de ideia. Se a gente for pensar em ideia, se ideia tivesse uma cor, eu também pensaria que a ideia tem uma cor azul. Porque azul é uma cor de esperança, é uma cor que simboliza vida, né? Então, tem tudo a ver com características de ideia mesmo.
E então, muito bonitinho, muito criativo, né? E muito poético também, o jeito que ela criou essa personagem. Diga. Eu acho que a ideia, né, que fala no texto é a fada, né? Porque assim, apareceu uma fada azul na foto. Então talvez seja a fada. Só que eu não sei se ela tá ligada com o texto ou se é só por falar que é um conto de fadas. Porque tem a fada, né? Sim. Uhum, é verdade. Pode ser também uma fada. Essa ideia pode estar, ela pode estar personificada em forma de fadas. No livro, o livro mesmo, A Ideia Azul, ele tem ilustrações. E essa ilustração traz, assim, tipo, não chega a ser uma fada, mas chega a ser tipo de uma princesa, assim, mas que não tinha características de pessoa, como se fosse uma fada mesmo, sabe? Então, essa foi a maneira que ela teve de criar essa personagem aí, né? Mas você vê que é uma personagem que ficou quietinha. O tempo todo, o passar dos anos ali do rei, ela ficou dormindo, ela ficou adormecida. Ou seja, do jeito que ele deixou ela lá, ela ficou adormecida. Então, realmente, ela era um ser assim maravilhoso, né? Então, veja, é um conto de fadas porque tem todas as características de conto de fadas. A gente está falando de elementos ali do maravilhoso, né? Então, a gente já sabe que são elementos que estão fora da realidade, porque o conto de fadas, ele é assim, né? Então, tem reis, tem fadas, tem todas essas coisas. E ele traz uma reflexão para a gente também. Se a gente for pensar na questão de ideias, né? Ele não colocou essa ideia que ele tinha, que era tão importante para ele, que fazia ele, né, ter carinho, ele ser jovem. Ele deixou ela guardada e ele assumiu um posto de rei muito sério, né? Então, assim, é como se ele tivesse deixado de viver essa parte boa da vida dele. Deixou ela presa. E aí, depois que ele passou todo o reinado dele, que ele já estava velho, que ele passou toda essa vida dele de uma maneira muito séria, ele foi lá retirar ela da torre. Mas ele viu que já estava meio tarde para isso, né? A vida dele já tinha passado toda. A ideia poderia ter acompanhado ele durante toda a vida. Então, isso traz uma reflexão para a gente, de pensar como que a gente, de nós, assim, analisarmos como que a gente pensa, como são os nossos pensamentos, como são as nossas atitudes, se a gente é feliz, né? Se os adultos, eles têm essa alegria, porque ele tinha muita alegria enquanto ele estava com a ideia azul. E quando ele guardou ela, ele assumiu o posto de rei e ficou uma pessoa muito séria. Então, isso traz uma reflexão, lembra que eu falei para vocês? Traz uma pequena lição, uma pequena reflexão. O conto de fadas, ele traz isso para a gente. E de uma maneira bastante bonita, bastante poética, bastante maravilhosa, né? Com elementos do maravilhoso. Então, exatamente um conto de fadas. Esse aqui, ele é mais fácil para a gente saber, né? Se é um conto de fadas mesmo ou não. Agora vamos dar uma olhadinha. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? E a gente parte para o conto de terror. Não? Apareceu para vocês a outra tela? Sim. Histórias É de... história de terror sozinho no cemitério. Isso. Vamos lá. Ó, o nome do autor, História de Terror, Sozinho no Cemitério. Nome do escritor, do autor Fábio Lisboa. Meu avô Luiz, quando jovem, morava na rua Sergipe, bem em frente ao cemitério da Consolação. Muitas vezes, ao voltar para casa, fugindo da agitação paulistana de carros subindo e descendo a Rua da Consolação, que já nos anos 30 do século passado parecia barulhenta, meu avô cortava caminho pela calmaria do meio do cemitério. Às vezes, era fim de tarde, a noite caía em meio à passagem pela necrópole. Muitas de suas histórias se passavam nesta passagem, entre o mundo dos vivos e dos mortos,
e vice-versa. Seria impossível dizer quais histórias aconteceram de fato, quais eram provindas da tradição oral ou quais eram inventadas na hora por ele, porque ao recontar parecia reviver todas as aventuras, verdadeiras ou fictícias, e com precisão, graça, dava vida até o que talvez não tivesse mais vida. Então, vou fazer um parênteses aqui. Ele está falando como que o avô contava aquelas histórias, que era difícil da gente entender se aquelas histórias tinham de fato acontecido ou se eram histórias assim meio que lendas, né, de tradição oral, ou se ele inventava na hora aquelas coisas, né? Então, ele ficava meio na dúvida quando o avô contava essas histórias para ele, se realmente eram verdade ou não, se tinham acontecido ou não. Continuando. Uma vez, o vô Luiz me contou assim: lá estava eu, atravessando o cemitério às escuras, morrendo de medo de andar sozinho pela cidade dos deitados, torcendo para uma alma viva aparecer. Quando a luz da lua refletiu um vulto caminhando na mesma direção que eu e se aproximando. Meu avô apertou o passo, mas a silhueta do homem que vinha lá atrás logo estava ao alcance de um passo. Quando os dois emparelharam, o coração de meu avô estava fora de compasso e ele tentou se acalmar, puxando o papo com o vulto. Ainda bem que o senhor me alcançou. Tenho um pouco de medo de andar sozinho por aqui. Pois é, eu também, quando era vivo, tinha medo de andar sozinho por aqui. O que aconteceu aqui, gente? Professor, eu não consegui ouvir a história. Meu computador travou, eu tive que sair e entrar de novo na aula. Quer que eu leia novamente? Pode ser, se ninguém se importar. Então vamos lá, ó. Vou fazendo um resuminho. Era um fantasma? O vô dele contava história. Isso, tá falando de um fantasma que apareceu no cemitério, né? Então, ó, a primeira parte é o neto que está contando que o avô sempre passava por aquele cemitério da Consolação. Olha só, por que é uma história de terror? Está falando dentro do universo real, né? Mas é uma história que está lidando com o sobrenatural aí, com uma coisa de terror, né? Com cemitério, tudo. Então, aqui e ele se encontra com esse fantasma aí. Só que o neto está falando para a gente que não sabe se essas histórias do avô realmente eram verdade ou se não eram, né? Então, olha lá, quando fala do cemitério da Consolação. O cemitério da Consolação é um cemitério que realmente existe na cidade de São Paulo, fica na Rua da Consolação. Eu conheço esse cemitério, já fui lá, já passei lá em frente também várias vezes. Então, é um cemitério bem famoso, muito grande, que os cemitérios na cidade de São Paulo são enormes, e esse é um cemitério muito grande e muito bonito, assim, muito antigo também, sabe? Tem várias histórias lá. Esse cemitério tem muitas pessoas famosas, assim, do século passado e retrasado, que estão enterradas lá. Então, é um cemitério bastante famoso, né? E aí começa a história por aí. Então, eu vou ler de novo. Tá dando certo agora a internet, Sofia? Sim, professor. Tá, então vamos ler de novo. Meu avô Luiz, quando jovem, morava na rua Sergipe, bem em frente ao cemitério da Consolação. Muitas vezes, ao voltar para casa, fugindo da agitação paulistana de carros subindo e descendo a Rua da Consolação, que já nos anos 30 do século passado parecia barulhenta, meu avô cortava caminho pela calmaria do meio do cemitério. Então, ele passava por ali, né? Porque o cemitério tem uma passagem, ele tem um portão de frente e um portão de fundo. Ele passava por ali porque era um lugar mais calmo para ele cortar caminho. Às vezes, era fim de tarde. A noite caía em meio à passagem pela necrópole. Muitas de suas histórias se passavam nesta passagem, entre o mundo dos vivos e dos mortos e vice-versa.
seria impossível dizer quais histórias aconteceram de fato, quais eram provindas da tradição oral ou quais eram inventadas na hora por ele. Porque ao recontar, parecia reviver todas as suas aventuras, verdadeiras ou fictícias, e com precisão, graça, dava vida até ao que talvez não tivesse vida. Então, o Neto está falando que o avô sempre contava histórias que aconteciam naquele lugar ali, naquele trecho que ele passava dentro do cemitério da Consolação. E ele tinha dúvida de se aquelas histórias realmente tinham acontecido ou não, né? Se eram lendas, se eram histórias que ele inventava. Mas eram histórias que tinham muita graça, né? Que eram assim, ele gostava muito de ouvir. É isso que a gente entende até aqui. Então, aí a gente vai para a história que aconteceu, que o avô contou. Uma vez, o vô Luiz me contou assim: lá estava eu, atravessando o cemitério às escuras, morrendo de medo de andar sozinho pela cidade dos deitados, torcendo para uma alma viva aparecer. Quando a luz da lua refletiu um vulto caminhando na mesma direção que eu e se aproximando. Meu avô apertou o passo com a silhueta do homem que vinha lá atrás, logo estava ao alcance de um passo. Quando os dois emparelharam, o coração de meu avô estava fora de compasso e ele tentou se acalmar, puxando o papo com o vulto. Ainda bem que o Senhor me alcançou. Tenho um pouco de medo de andar sozinho por aqui. Pois é, eu também, quando era vivo, tinha medo de andar sozinho por aqui. O vulto respondeu isso para ele. Então, assim, quem era esse vulto que respondeu para ele? Alguém que morreu? Um homem. Isso. Era um fantasma, né? Porque ele afirmou: pois é, quando eu era vivo, tinha medo de andar sozinho por aqui. Então, era um fantasma que estava ali atrás dele, né? No cemitério. E ele estava andando, quando ele viu, o fantasma estava lá atrás dele. Quando ele percebeu, o fantasma já estava quase do lado dele e ficou do lado dele. E aí ele resolveu puxar a conversa para se acalmar um pouquinho, né? E foi aí que o fantasma respondeu para ele e deu para ter certeza de que era um fantasma, né? Então, assim, olha que bacana esse conto. É um narrador em terceira pessoa, né? Que está, aliás, em primeira pessoa, que está contando a história de outra pessoa. Então, é o neto que está contando as histórias que o avô contava para ele. Então, olha que legal, ele fez uma lembrança de como que o avô, que era a vida do avô, né? Que o avô morava na frente do cemitério da Consolação, nos anos 30, né? Que a... Ai, que isso? Peraí. Que a cidade já era barulhenta e que ele sempre cortava caminho por ali, mas que o avô sempre contava essas histórias, que ele nunca sabia se essas histórias eram verdadeiras ou não. E aí ele começa falando da história, né, de uma das histórias que o avô contou para ele, ó, vô Luiz é o nome dele. Olha que bacana, gente, ele colocou assim: uma vez o vô Luiz me contou assim, 2 pontos. Então, ao invés dele colocar uma travessão aqui, ó, ele colocou a fala do avô entre aspas, né? O avô contando: lá estava eu atravessando o cemitério às escuras, morrendo de medo de andar sozinho pela cidade dos deitados. Olha que legal, como que ele chamou o cemitério. Ele chamou o cemitério de Cidade dos Deitados, né? Torcendo para uma alma viva aparecer. Quando a luz da lua refletiu um vulto caminhando na mesma direção que eu e se aproximando. Aqui a gente tem um clímax, olha só, que é o momento máximo da ação, né? Ó, torcendo para uma alma viva aparecer quando a luz da lua refletiu um vulto. Então, a partir daqui que o negócio ficou tenso, porque ele percebeu que era alguma coisa ali que estava fora do normal, era um vulto, né?
E aí ele foi andando, ó. Aí volta o narrador falando: meu avô apertou o passo, mas a silhueta do homem que vinha lá atrás logo estava ao alcance de um passo, chegou muito próximo. Quando os dois se emparelharam, ou seja, os dois ficaram lado a lado, emparelharam lado a lado. O coração do meu avô estava fora de compasso, ou seja, estava acelerado, com medo, né? E ele tentou se acalmar puxando o papo com o vulto. Ele falou assim, não, vou me acalmar, vou conversar com ele. Aí aqui finaliza com um diálogo. Olha só. Ainda bem que o Senhor me alcançou. Tenho um pouco de medo de andar sozinho por aqui. E aí o vulto responde, pois é, eu também, quando era vivo, tinha medo de andar sozinho por aqui. Aí a gente percebe que é um fantasma e termina o conto desse jeito aqui. Então, ele resolveu terminar o conto dessa maneira. Mas, se ele quisesse, ele poderia ter terminado o conto de outra maneira. Ele poderia ter se explicado o que aconteceu, poderia ter inventado, ter dito que depois o vulto acompanhou ele e sumiu, né? Mas ele resolveu terminar dessa maneira aí. Então, mesmo ele tendo terminando dessa maneira, ainda ficou interessante, né? Ficou interessante que a gente fica tentando imaginar o que foi que aconteceu depois disso. Mas a gente sabe que era uma história que o avô contava, né? Então, olha só, é um conto de terror, porque a gente sabe que tem todas as características de terror aí. Vocês estão percebendo? Cemitério, alma penada, né? Fantasma, aquele suspense, aquele medo, né? E é uma coisa que acontece dentro da realidade, mas está totalmente voltada para o sobrenatural. Inclusive, até o ambiente, né, causa medo. As ações aconteceram dentro de um cemitério, né? Então, ficou bem característico para vocês que esse é um tipo de conto de terror. Sim. Sim, pessoal? Gostaram? Sim. Eu gostei. Ok. Prof, eu achei esse texto. Você achou? Uhum. Só o último da ideia toda azul que eu não consegui achar. Não, mas depois eu mando para vocês. Eu coloco no Word e mando lá no grupo para vocês, tá? Qual é o nome do texto? Você já leu esse texto? Esse, deixa eu ver aqui em cima. Sozinho no cemitério. Obrigada. Sozinho no cemitério. Autor Fábio Lisboa. Agora a gente vai ver o último, que é um conto fantástico. Peraí. Só um pouquinho, gente. Isso aqui está aparecendo. Achei. Tá, não, não é esse aqui, não. Espera aí. Só um minutinho. Qual que é o nome, professora, do tipo de conto? Conto fantástico. Aqui. Apareceu para vocês? A outra tela? Sim. Sim. Esse aqui, gente, ele é meio grandinho, tá? Nós vamos ter que prestar bem atenção, mas ele é bem interessante. E aí depois eu quero pedir a opinião de vocês. O que vocês acharam desse conto? Se ele realmente parece um conto fantástico, por que ele parece um conto fantástico? Vocês vão ver que ele tem diferença daquele conto que a gente viu lá do homem que sai pelo cano, tá? Ele é diferente, mas vamos ver se vocês acham que ele tem característica de fantástico. Esse conto ele é do Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade ele foi um poeta muito importante na nossa literatura brasileira, mas ele também escreveu alguns contos, né? E esse aqui é um deles. É um conto mais extenso, tá? E a gente vai precisar prestar bem atenção para entender, mas ele é bem bacaninha, ele é bem legal. Vamos lá. Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Naquele dia eu escutei, certamente porque era a amiga quem falava. E é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem,
porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios? De telefone? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora eu me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave, sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste. Isso foi a amiga dele que falou. E sorrindo. Mas você vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de uma universal credulidade. E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Então, a amiga dele disse que a história realmente tinha acontecido, que era verdadeira. Era o caso de uma flor que era muito triste. Então, ela começa a contar. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada. Se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjado. Se o enterro era mesmo muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada. Você já notou como o coroa impressiona a gente? Demais. E há a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Coroa de flores, tá? Aquelas coroas de flores que as pessoas ganham quando morrem, né? Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores, por disposição de família ou falta de recursos, tanto faz. As coroas não prestigiam apenas o defunto, mas até o embalam. Às vezes, ela chegava ao entrar no cemitério e a acompanhar o préstito, ou seja, né, as pessoas que estavam passando ali, até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar para passear no rio. E no caso da moça, quando estivesse mais amolada, mais triste, né? Bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no Mourisco, debruçar-se na murada. Tinha o mar à sua disposição a 5 minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu para andar em São João Batista contemplando o túmulo. Coitada! Aí ele fala assim, no interior isso não é raro, mas a moça era de Botafogo. Ela trabalhava em casa. Não me interrompa. Você não vai me pedir a certidão de idade da moça, nem sua descrição física. Para o caso, dando não interessa. O certo é que de tarde costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério, mergulhada em cisma. Olhava uma inscrição ou não olhava, descobriu uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia, comparava as covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos, considerava retratos e medalhões. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá. Pois que mais poderia fazer? Talvez, mesmo se subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério e as covas mais modestas. E deve ter sido lá que uma tarde ela apanhou a flor. Que flor? Uma flor qualquer, margarida, por exemplo, ou cravo. Para mim foi margarida, mas é por palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz, não tem cheiro, como inconsciente já se esperava. Depois amassa a flor, joga para um canto, não se pensa mais nisso. Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua, quando voltou para casa, também ignoro.
Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O certo é que já tinha voltado, estava em casa bem quietinha, havia poucos minutos, quando o telefone tocou. Ela atendeu. Então vamos lá, olha lá. Ela está contando a história que a moça gostava de ir para o cemitério. Tinha outras coisas para fazer, mas o negócio dela era ir no cemitério e ficar acompanhando os sepultamentos, os enterros, né? E ela gostava de passear dentro do cemitério, ficar observando as lápides, os túmulos, todas essas coisas, né? Que estava escrito, né? E aí um dia ela foi e pegou uma flor. A gente não sabe que flor é essa, se era uma margarida, se era um cravo, né? E também não se sabe o que ela fez com essa flor. Ela tá, a personagem que está contando a história dessa moça está dizendo para a gente que não interessa o que aconteceu, né? Mas que aí depois ela jogou a margarida, ó, no chão do cemitério, né? Não sabe se isso foi se aconteceu mesmo ou não, mas o certo é que depois ela voltou para casa quietinha. Quando essa moça chegou em casa, o telefone dela tocou. Alô? Que dê a flor que você tirou da minha sepultura. A voz era longínqua, pausada, surda, mas a moça riu e, mesmo sem compreender, o quê? Desligou. Voltou para o quarto para suas obrigações. 5 minutos depois, o telefone chamava de novo. Alô? Que dê a flor que você tirou de minha sepultura. 5 minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mais preparada. Está aqui comigo, vem buscar. No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu: Quero a flor que você me furtou. Me dá a minha florzinha. Era homem, era mulher? Tão distante a voz fazia-se entender, mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar, então. Vem buscar, estou te dizendo. Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor. Você tem obrigação de devolver. Mas quem está falando aí? Me dá minha flor. Eu estou te suplicando. Diga o nome, senão eu não dou. Me dá minha flor. Você precisa dela e eu preciso. Você não precisa dela e eu preciso. Quero minha flor que nasceu na minha sepultura. O trote era estúpido, não variava, e a moça, enjoando logo, desligou. Naquele dia, não houve mais nada. Mas no outro dia houve. À mesma hora, o telefone tocou. A moça inocente foi atender. Alô? Que dê a flor. Não ouviu mais. Jogou o fone no gancho, irritada. Mas que brincadeira é essa? Irritada, voltou à costura. Não demorou muito, a campainha tinia outra vez. No telefone, né? E antes que a voz lamentosa recomeçasse. Olhe, vira a chapa, já está pau. Gente, um parênteses aqui. Olhe, vira a chapa, já está pau. É um termo bem antigo que dizia assim, olha, já cansei disso daí, pode parar de me enganar, tá? Era um ditado que se tinha muito antigamente. Continuando. Você tem que me dar conta de minha flor, retrucou a voz de queixa. Para que foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo no mundo. Eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Está é fraquinha? Não sabe de outra? E desligou. A moça estava achando que era trote, né? Mas voltando ao quarto, já não ia só. Levava consigo a ideia daquela flor. Ou antes, a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério e agora aborrecia pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido. Era distraída por natureza. Pela voz, não seria fácil acertar. Certamente se tratava de uma voz disfarçada, mas tão bem que não se podia saber ao certo se era de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria, e vinha de longe, como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda. Você está vendo que a moça começou a ter medo. Aí o amigo fala assim, eu também.
Não seja bobo, o fato é que aquela noite ela custou a dormir, e daí por diante é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava, sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não ameaçava, não crescia de volume, implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo, e que seu sossego eterno, admitindo que se tratasse de pessoa morta, ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa. E a moça, além do mais, não queria se amofinar. No quinto ou sexto dia, ouviu firme a cantilena da voz e depois passou-lhe uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi, ou seja, ela não estava mais, né, se interessando, porque ela estava começando a ficar com medo, né, daquilo. Deixasse de ser imbecil. Palavra boa, porque convinha a ambos os sexos. E se a voz não se calasse, ela tomaria providências. Então, a gente está vendo aqui que a moça começou a ficar com medo, ela não sabia se tinha alguém que estava olhando ela quando ela arrancou essa flor, passou pela cabeça dela, né? Mas quem seria? Era um homem, uma mulher que ficava ligando para ela toda hora, ela só sabia que a voz era uma voz que vinha de muito longe nesse telefone, cobrando essa flor. A providência constituiu em avisar o irmão e depois o pai. Então, ela foi lá e avisou o pai e o irmão. A intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algum engraçadinho, absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, diziam a voz. A avó chamou hoje? Indagava o pai chegando da cidade. Ora, é infalível, suspira a mãe desalentada, ou seja, ela anda ligando todo dia. Descomposturas não adiantavam, pois, ao caso, era preciso usar o cérebro, indagar, apurar a vizinhança, vigiar os telefones públicos. Então, pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas de cemitério, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido dos peões se afiava. Mas qual? Ninguém reclamava flor de jazigo e restava a rede dos telefones particulares. Um em cada apartamento, 10, 12, no mesmo edifício. Como descobrir? Então, como descobrir quem é que estava ligando para ela? O rapaz começou a tocar para todos os telefones da Rua General Polidoro, depois para todos os telefones das ruas transversais, depois para todos os telefones da linha dos meia. Discava, ouvia o alô, conferia a voz, não era a mesma, né? E desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto, o tempo de sair do cemitério e tocar para a moça. E bem escondida estava ela, que só se fazia ouvir quando queria, isto é, uma certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou a família algumas diligências mais infrutíferas, ou seja, eles começaram a pensar, essa voz ela liga toda hora. Já liguei para um monte de gente, o irmão dela ligou para um monte de gente para saber se era a mesma voz e não encontrou ninguém. Mas ela ligava sempre na mesma hora, então eles começaram a imaginar algumas coisas. Claro que a moça deixou de atender o telefone. Não falava mais nem para as amigas. Então a voz, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais: você me dá minha flor, mas quero minha flor. Quem furtou minha flor tem de me restituir. Diálogo com essas pessoas, a voz não tinha. Sua conversa era com a moça e a voz não dava explicações. Então, a voz, quando ela ligava, ela só queria conversar com a moça, só com ela. Ela não dava explicação para os outros. Isso durante 15 dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria escândalos, mas teve de queixar-se à polícia.
Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. Então, o pai correu à companhia telefônica. Então, a polícia também não descobriu, né? E aí, o pai tinha saída, foi lá e foi para a companhia telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo que coçou o queixo, aludiu a fatores de ordem técnica. Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao Senhor. É o sossego da minha filha, de minha casa. Serei obrigada a me privar de telefone? Não faça isso, meu caro senhor, seria uma loucura. Aí é que não apurava mesmo nada. Hoje em dia, é impossível viver sem telefone, rádio, refrigerador. Dou-lhe um conselho de amigo. Volte para sua casa, tranquilize a sua família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. Então, o rapaz da telefônica falou que era para ele deixar as coisas acontecerem, né? Também não sabia dizer quem era. Bem, você já está percebendo que não adiantou, né? A voz sempre mendigando a flor, a moça perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver enterro passando? Sentia-se miserável, escravizada a uma voz, a uma flor, a um vago defunto que nem sequer conhecia. Por quê? Já disse que era distraída. Nem mesmo se lembrava da cova de onde arrancara aquela maldita flor. Se ao menos soubesse, o irmão voltou do São João Batista, do cemitério, dizendo que, do lado por onde a moça passeara aquela tarde, havia 5 sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma. Desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou 5 ramalhetes de flores colossais, atravessou a rua com um jardim vivo e foi derramá-los votivamente sobre os 5 carneiros. Ou seja, foi lá e colocou em cima das sepulturas. Voltou para casa e ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto havia de aplacar a mágoa do enterro, se é que os mortos sofrem, e aos vivos é dado consolá-los depois de o haver afligido. Então, o que a mãe fez? A mãe foi lá numa loja, numa floricultura, comprou um monte de ramalhete e colocou nos 5 túmulos que achava que era um daqueles que a menina tinha tirado, que a moça tinha tirado a flor, né? E aí voltou para casa e ficou esperando o horário daquela voz ligar. O que aconteceu? Mas a voz não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha senão aquela, miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já nem existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume. Isso não dizia a voz, era como se dissesse. E a mãe destituiu de novas oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, que adiantava? A mãe falou, não vai adiantar eu colocar outra flor, não vai adiantar rezar missa. Bom, o pai jogou a última cartada. Espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo a quem expôs longamente o caso e pediu-lhe que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. Compareceu a inúmeras sessões e grande era sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se recusaram a cooperar, ou eles mesmos eram impotentes, esses poderes. Quando alguém quer alguma coisa de sua última fibra, e a voz continuou surda, infeliz e metódica. Então, não adiantou nem tentar contato por centro espírita. Se era mesmo de vivo, como às vezes a família ainda conjecturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação lógica para aquilo, seria de que alguém houvesse perdido toda a noção de misericórdia. E se era de morto, como julgar, como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer o sentido cruel e refletir.
Até a maldade pode ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor e essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? Aí o amigo perguntou para ela, mas e a moça? Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. Lá no início ela falou, né? A moça morreu no fim de alguns meses, exausta. Mas sossegue, para tudo há esperança. A voz nunca mais pediu. E assim termina o conto. A moça morreu, então. Esse conto está no livro Contos de Aprendiz, né, publicado em 2012. Então, vejam, é um conto bem longo, né? A personagem aqui está numa conversa com um amigo e começa a contar a história de uma moça que gostava de ir no cemitério, passear por lá, e um dia ela retirou uma flor da sepultura e nem se lembra onde que deixou. E aí começou a receber telefonemas sempre na mesma hora de uma voz misteriosa, né, que pedia a flor. Então aí ela achou que era trote, né, começou a tirar todas as dúvidas do que poderia ser, e essa voz não parava de ligar para ela. Ela contou para o pai, para o irmão, para a mãe, todo mundo fez uma investigação, foram na polícia, fizeram o que fizeram, tentaram achar quem era aquela voz que ligava e não acharam ninguém, né? Foram para a polícia, foram para a companhia de telefônica e, por último, foram até num centro espírita para ver se fazia contato com o tal espírito e também não conseguiram. E a moça foi ficando triste, foi ficando abalada, já nem saía mais de casa, já não acompanhava as coisas dentro do cemitério, porque era o passeio preferido dela, até que ela foi definhando, ficou muito triste e morreu depois de alguns meses. E depois que ela morreu, a voz parou de ligar para ela, né? Nunca mais ligou. O que vocês acharam desse conto? Professora, o que significa definhar? Definhar é ir perdendo a vida. Definhar é ir perdendo as esperanças, ir se entristecendo, né? Não tendo mais vontade de viver. Foi isso que aconteceu com ela, né? Ela ficou tão atormentada com aquela voz que ligava todo dia, cobrando só dela, porque a voz não queria nem conversar nem com o pai, nem com a mãe, nem com o irmão. Ela queria era falar só com ela. Isso. E ela foi ficando totalmente atormentada. Depois de uns meses, ela definhou, ela parou de querer viver e acabou morrendo de tristeza. E aí a voz parou de ligar. O que vocês acham? Que tipo de conto que é esse? Conto de fadas, porque um fantasma tá ligando para ela. É fantástico, prof, porque fantasma não existe. Eu acho que é um conto de suspense. Então vamos lá. Não chega a ser terror, né? Não. Terror, mas acho que é suspense. Ele não chega a ser um conto de terror, porque ele não produz um medo. Ele tem essa atmosfera de suspense. A Sofia está certa, ele tem essa atmosfera de suspense, porque a moça vai contando, a amiga, né? São dois amigos que estão conversando. Eles vão contando um para o outro ali e vai causando essa atmosfera de suspense. Mas o Luiz Otávio falou que é um conto fantástico. Por que seria um conto fantástico, o Luiz disse? Que seria um conto porque tem elementos da realidade, mas o que está acontecendo ali é uma relação que está fora, são ações que estão fora da realidade. Qual é o elemento que está fora da realidade? Nesse voz. O fantasma que tá ligando para ela. Isso, é a voz que está ligando para ela, que supostamente é um fantasma. Então, pode ver que essa voz, que é um elemento sobrenatural, ela está ligada na realidade. Por quê? Porque todos os personagens ali que estão envolvidos na história, eles tentam descobrir de onde que é essa voz. E eles vão primeiro tentar descobrir pelos elementos da realidade. Eles acham que é alguém que está brincando com a cara da moça,
né? Eles fazem uma investigação para saber se não é um vizinho, ligam para todo mundo, né? Depois eles vão na polícia, depois eles vão na companhia telefônica. Então, eles estão achando que realmente é uma pessoa se passando por um fantasma, um espírito, para tirar a paz daquela moça, né? Então, vejo que está ligado com os elementos da realidade. E aí, por último, inclusive a mãe foi lá na floricultura, comprou um monte de flores, jogou em cima de 5 túmulos, porque era por ali que ela tinha passado, a moça, né? E não resolveu, porque a flor queria aquela flor que a menina tinha tirado do túmulo, né? E aí, por último, o pai foi na sessão espírita, tentou fazer contato, aí sim ele acreditou que era uma coisa fora da realidade, né? E não conseguiu. E a moça foi ficando tão triste com isso, que não tinha o que fazer, que ela acabou morrendo, né? Então, assim, por que que é um conto fantástico, gente? Porque a gente tem uma atmosfera de suspense? Tem. Parece ser um conto de suspense? Parece. Mas a gente tem um elemento que está fora da realidade, é essa voz ligando para a moça todos os dias. E a ação, todo o ambiente, todo o espaço acontece num ambiente real, num ambiente da realidade. Então, a gente tem as duas coisas ali, né, que estão misturadas, realidade e fora da realidade. E as ações, todas as ações do conto, elas estão voltadas para esse fator aí fora da realidade, que é a voz ligando para a menina. Então, vejam que é realmente um elemento fora da realidade, tá? Então, realidade e fora da realidade, os dois misturados, então é um elemento fora da realidade, ou seja, um conto fantástico. Mas ele está numa atmosfera de suspense. Então, a gente pode confundir aí que é um conto de suspense. O conto de suspense, gente, ele vai estar assim, mas as ações voltadas para o suspense, mais um elemento fora da realidade, ele não vai ser o foco. Então, para a gente saber se é um conto fantástico, a gente tem que saber qual é o foco do conto, das ações. O foco dessa ação aí é aquela voz ligando para a moça. Então, é um elemento fora da realidade. Por isso que é um conto fantástico. Certo, pessoal? Depois eu vou mandar esses textos para vocês, tá? Lá no grupo. E aí vocês ficam com um exemplo de cada um. Ok, gente? Já está terminando nossa aula, então. O professor João vai entrar com o link dele. E daí, na semana que vem, a gente vai voltar. Nós não vamos mais falar sobre os contos, a gente vai ir para outro gênero na semana que vem. Tá certo, pessoal? Deixa eu anotar, parece que teve mais gente que entrou aqui. Isadora, Mariana, deixa eu ver aqui. Prontinho. E Maria Vitória. Ok, pessoal? Então, um beijo para vocês. Bom final de semana. Tchau, professora. Tchau, professor.